Olhem só, pessoal. Gênesis 3:22. Então disse o Altíssimo: Eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, certo? Vou repetir, pessoal. Então disse o Altíssimo: Eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Opa, espera aí. Eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Espera aí. Então, se o homem, se Adão e Eva, eles comeram um fruto, e eles obtiveram um conhecimento que o Criador ele já tinha, então como que o Criador ele obteve este conhecimento? Será que o Criador ele criou a árvore do conhecimento do bem e do mal e ele comeu um fruto antes de Adão e Eva? Será que o Criador ele criou a árvore do bem e do mal e ele tomou para si um fruto e comeu antes de Adão e Eva? Claro que não, né, pessoal? Já que o próprio texto revela que o Criador ele já tinha o conhecimento do bem e do mal antes da queda do ser humano, certo? Antes da queda de Adão e Eva, certo? E até mesmo antes da criação da árvore do bem e do mal, certo? Como está aqui, eis que o homem se tem tornado como um de nós, certo? Conhecendo o bem e o mal, certo? Então, quando o homem ele come o fruto, ele passa a ter o mesmo conhecimento que o Criador ele tinha, certo? Ele passa a ter a ciência do bem e do mal que o Criador também já tinha, certo? Então, é aí que está, pessoal. Como que o Criador ele tinha este conhecimento do bem e do mal se ele não comeu o fruto? Da onde que surgiu este conhecimento? Como que ele obteve este conhecimento, certo? O Criador. Porque para eu obter um conhecimento de algo ou de alguém, é necessário que esta coisa ou esta pessoa ela exista, ok? É necessário que este objeto ou esta pessoa já esteja na existência, correto? Não é verdade? Retomando o exemplo do vídeo passado, eu quero conhecer a Maria, certo? Quero conhecer a Maria.
Para que eu possa conhecer a Maria, é necessário que a Maria exista, correto? É necessário que a Maria esteja na existência. Porque se caso não estiver, então não há como conhecer a Maria, certo? Então, pessoal, para conhecer alguma coisa, para ter a ciência de alguma coisa, é necessário que aquela coisa exista na realidade, entende? Então, como que o Criador ele obteve este conhecimento do bem e do mal? Veja bem, se o bem e o mal eles não estivessem na existência, então não teria como o Criador conhecer o bem e o mal, certo? Não teria como o Criador ele ter este conhecimento antes de Adão e Eva, certo? E é aí que entra a questão, pessoal. Então, como que o bem e o mal, eles já estavam na existência? Vocês conseguem entender? Estão acompanhando o raciocínio? Como eu já disse, para conhecer algo é necessário que aquela coisa exista primeiro, certo? Então, o conhecimento do bem e do mal, no caso do Criador, só foi possível porque o bem e o mal, eles já existiam, entende? Não foi que ele criou uma árvore do conhecimento do bem e do mal e comeu do fruto, certo? Não, não foi isto que aconteceu. O que aconteceu aqui é que o bem e o mal já existiam. E por conta da existência do bem e do mal, o Criador, ele passou a conhecer o bem e o mal, entende? Antes mesmo da criação da árvore do conhecimento do bem e do mal. E antes mesmo da queda da humanidade, sabe? E é aí que tá, pessoal. Porque existe uma diferença entre conhecer algo e criar algo, correto? Existe uma diferença entre conhecer algo e criar algo. Não é porque eu tenho o conhecimento de algo que significa que eu criei algo, correto? Tanto que para eu conhecer algo, é necessário, como eu já disse, que aquela coisa esteja na realidade, entende? Que aquela coisa exista, correto? Então, pessoal, então como que o bem e o mal, eles já existiam? Da onde que surgiu então o bem e o mal, certo? Que seria o pecado original, né? Da onde que surgiu então? Porque se o Criador ele já conhecia, é porque já estava na existência, entende? Já estava na existência. Já era algo meio que pré-existente, sabe? Algo que já foi criado. Então é aí que tá, pessoal. Da onde que surgiu então
o bem e o mal, né? Que seria o pecado original. Como que isto foi criado, então? Uma de duas possibilidades, pessoal. Ou o bem e o mal eram pré-existentes, certo? Eram pré-existentes. Ou o bem e o mal foram criados por um outro Deus, por um outro ser divino, correto? Ou por um demiurgo, ok? Uma destas duas possibilidades, pessoal, certo? Porque o Criador só foi obter a ciência do bem e do mal a partir do momento que o bem e o mal existiam na realidade, certo? Então, pessoal, é uma destas duas coisas. Ou foi um demiurgo que criou o bem e o mal, né? Ou o pecado original, ou este pecado original já estava na existência, entende? E o Criador não queria que isto viesse se tornar um conhecimento do homem, certo? Ele não queria que este conhecimento do bem e do mal viesse a se tornar conhecido por Adão e Eva, entende? Então é isto, pessoal, certo? Ou o bem e o mal, que seria o pecado original, né? Eles são pré-existentes, ou foi um outro Deus que criou, certo, pessoal? Porque não teria como o Criador ele ter o conhecimento daquilo que não existe, ok? Não tem como ele ter o conhecimento de algo que não existe. Ele só poderia ter o conhecimento de algo que existe, certo? Ele só pode ter o conhecimento de algo que existe, pessoal, certo? E é como eu disse, isso daí responderia o porquê ele tentou esconder o conhecimento do bem e do mal, né? Tentou esconder a árvore do conhecimento do bem e do mal da humanidade, certo? Mas é isto, pessoal, certo? Espero que você tenha entendido. Obrigado por assistir. Falou e fui.